Sejam bem-vindos a mais um bate-papo nosso aqui na comunidade digital de estudo sobre a transição trabalhista, né? Que a gente procura sempre trazer temas aqui ligados ao mundo do trabalho, onde a gente está migrando cada vez mais do analógico para o digital. Então, a gente mantém essa comunidade digital de estudos lá no YouTube, aqui nesses webinars periódicos que a gente faz, é mantida pela Elabor, a empresa de consultoria da qual sou um dos sócios. E hoje um dos temas vai ser a questão do confronto, entre aspas, SST versus E-Social, na mira da fiscalização eletrônica. Então, o E-Social trouxe um reboliço na vida de todo mundo de RH, de SST, mas não só o E-Social, todas as ferramentas do que a gente chama aqui de compliance digital. Tudo contém o SPED lá, REINF, a DCTF Web, entre outras questões. E é isso que a gente vai procurar abordar no dia de hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Anunciato, tenho mais de 30 anos de experiência nas áreas trabalhista, previdenciária, recursos humanos, gestão de projetos, proteção de dados, enfim, várias situações. Sou administrador de empresas, pós-graduado em RH e gestão de recursos humanos também. Atualmente sou sócio da Eleva, uma consultoria empresarial especializada nessa área. Nesses 30 anos, passamos aí por empresas nacionais e multinacionais de auditoria, consultoria. Mas uma coisa eu aprendi nesses 30 anos, a gente não para de aprender a todo momento. E essa troca que a gente procura colocar aqui, que é essa filosofia que a gente trata aqui na comunidade digital de estudos sobre a transição trabalhista, é o ganha-ganha entre todos. Então, o compartilhamento de experiências é muito importante. Principalmente nesse aspecto digital da coisa, porque necessariamente envolve vários departamentos da empresa, vários fornecedores, ela é necessariamente multidisciplinar. E até por isso que nós optamos aí há mais de 10 anos aí com a abertura efetivamente da Elabor, a experiência com de 30 anos dos sócios, mas de empresa há 10 anos, a gente optou por passar a deixar de ficar tacando pedra. Para o auditor, e aí nenhum demérito, essa é a função do auditor, ele só pode tacar pedra, ele não pode ajudar a resolver os problemas que ele mesmo identifica, até por conta da perda da independência. Não pode acontecer, né? É o principal pilar da auditoria. Já no mote de consultoria, a gente procurou atrelar essa experiência em auditoria em processos de consultoria contínua, que a gente denomina aqui trilhas de compliance e aprendizagem, onde a gente procura unir esses três pilares, de consultoria, tecnologia e educação. Consultoria para justamente participar e montar as melhores práticas junto com a realidade de cada cliente. Tecnologia, fomentando que todo mundo busque dentro da própria empresa softwares que são utilizados na gestão aí de RH, de fornecedores, etc., que muitas vezes estão subutilizados, ou até mesmo buscar no mercado softwares que possam ajudar nesse processo. E o principal pilar, na nossa opinião, é a questão da educação, justamente no sentido de buscar essa equipe multidisciplinar para que todos tenham a consciência de que são consumidores e fornecedores de informação dentro do processo de gestão. E a gente procura fazer isso das mais diversas formas que o mundo digital também nos permite, através da tradicional forma de cursos presenciais e a cada vez mais utilizado o ensino à distância, consultoria remota, consultoria híbrida, presencial e mentorias. Então, esse é um pouco da nossa história, mas eu tenho certeza que vocês vieram aqui hoje para a gente falar um pouquinho da história e da questão do SST com o E-Social na mira da fiscalização eletrônica. Eu vou procurar passar para vocês o conteúdo de hoje e a gente abre para perguntas aqui no chat ao longo. Aí no finalzinho, vocês poderão também abrir o microfone, enfim, mas fiquem à vontade de ir mandando perguntas, a gente vai reservar um tempinho no final para responder, tá bom? Eu arrisco dizer que a área de saúde e segurança do trabalho foi uma das mais impactadas sob a ótica da dinâmica digital implementada pelo E-Social. Tanto é que, embora o E-Social tenha começado lá em 2018, era para entrar tudo junto, né? Os layouts eram mais diversos possíveis assim, e o próprio comitê gestor optou por fazer aquele faseamento, né? De entrando aos pouquinhos as
as atividades, os layouts, os eventos, até o momento que se percebeu o seguinte: poxa, as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho são lá de 1978. E existem muitos questionamentos sobre a desatualização delas, principalmente mediante as novas formas de trabalho trazidas aí pela questão da transformação digital. Então, deu-se uma brecada na questão de SST lá em 2018. Lá em 2018, para falar o seguinte: vamos começar a dar uma olhada melhor nessa legislação e depois a gente começa efetivamente no e-social. Então, por isso que eu estou colocando nesse momento como marco inicial as modernizações das NRs que começaram a ocorrer a partir de 2019 e que ocorrem frequentemente. Então, em 2024, e todo ano a gente tem aquela agenda da Comissão Tripartite Permanente Paritária, que trata das NRs, as atualizações, e vem acontecendo todo o tempo. Então, já tem uma questão aqui de impacto da dinâmica de acompanhamento da mudança da legislação. Atrelada, aí sim, ao e-social, que começou a exigir informações de saúde e segurança apenas e tão somente, como se fosse pouco, o aspecto previdenciário relacionado à saúde e segurança do trabalho. Já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, começou lá no finalzinho de 2021 e para valer em janeiro de 2022, os eventos de saúde e segurança começaram a ser enviados para o e-social. Mas o e-social não veio sozinho. Ele veio com a irmã siamesa dele, que é a EFD-REINF, que trata, dentre outras coisas, do escopo de terceirização de serviços, cada vez mais utilizada nesse ambiente de transição trabalhista, de transformação digital e de modificação e modernização das leis trabalhistas, vide a partir de 2017 aí a reforma trabalhista e a própria marco inicial da terceirização, que também passou a ter uma lei regulamentando também lá em 2017, faz parte da reforma trabalhista. Então, veja, modernização das NRs, e-social recebendo as informações de forma padronizada de todas as relações de trabalho diretas e a REINF de maneira indireta dos terceiros. Tudo isso culminando agora cada vez mais no processo de fiscalização eletrônica, o cruzamento de dados. Costumo brincar que a gente vem vendo agora um movimento de, acabou a brincadeira sob o ponto de vista de entender o que é o ser social, se ele vai acabar, se não vai acabar, se é obrigatório, se não é. É obrigatório, já está incorporado, tem que ser transmitido, e agora eu vou fiscalizar. E ler do engano aquele que pensa que ao transmitir o evento do e-social com sucesso, que está tranquilão, que está tudo resolvido. Claro que você passou por uma primeira triagem, sob o ponto de vista de regras de dados, se é dado numérico, dado alfanumérico, enfim, as regras de validação. Isso já ajuda no processo de evitar mandar informações com erro, ou minimizar esse erro, mas a grande questão começa depois disso, que é a fiscalização eletrônica. Vou detalhar um pouquinho mais aqui. A modernização das NRs vem atingindo tudo quanto é NR. Mas eu queria destacar aqui duas em especial para esse nosso bate-papo de hoje. A primeira delas, a NR1, que trouxe o conceito de gerenciamento de riscos ocupacionais, que tem que ser formalizado a partir de um programa de gerenciamento de riscos, o tal do PGR. Começou lá em 2022, salvo engano, 23, enfim. E a NR4, que trouxe a forma de redimensionamento dos serviços especializados de segurança e medicina do trabalho, tal do SESMIT, né? Quando que nós temos que ter profissionais próprios, se pode terceirizar ou não, como isso funciona. Então, a NR4 foi revista e republicada já há algum tempo, exigindo o redimensionamento de todas as empresas. E, atrelado ao PGR, trouxe também o processo de gestão de projetos para SST, com definição de severidade, risco, potenciais riscos, a frequência com que eles acontecem, enfim, passou a ser necessário formalizar e acompanhar esses processos dentro do GRO ou do PGR. O e-social, em termos de saúde e segurança do trabalho, veio mais sob a ótica previdenciária
com o foco de automatizar o envio do perfil profissiográfico previdenciário eletrônico, o tal do PPP eletrônico, em termos de eventos é o S2240, com foco na arrecadação exclusivamente. Grosso modo, a gente vai ver que é um pouco mais que isso, mas primariamente na questão da arrecadação, que é o quê? A aposentadoria especial. A gente vai falar um pouquinho mais dela, mas já resumindo, o que é aposentadoria especial? Você vai se aposentar mais cedo por estar exposto a agentes nocivos que dão direito a ela. E como não tem almoço grátis em lugar nenhum do mundo, e aqui não é diferente, se você vai se aposentar mais cedo, você vai receber um benefício do governo mais cedo. Logo, a empresa que te expõe a esse risco vai ter que pagar mais para custear este benefício que você vai receber mais cedo. Fora isso, eu vou monitorando diversos passos que têm a ver direto ou indiretamente com saúde e segurança. Por exemplo, afastamentos. Então, lá no E-Social tem que informar todo tipo de afastamento. Férias, maternidade, paternidade, licenças, doença e acidente. Fora isso, lá no PPP eletrônico, um dos campos é a descrição de cargo. A empresa tem a sua de acordo com a sua atividade, suas funções. Só que também em outros eventos do E-Social você informa cargos e os correspondentes CBOs, a Classificação Brasileira de Ocupações, que já traz ali no seu conteúdo o padrão, né, que a gente percebe que quando foi montada a CBO, o padrão de descrição de cargos, as potenciais exposições a riscos, se a empresa tem que ter a cota de aprendizes, se aquele cargo entra na cota de aprendizes, dentre outros diversos subprodutos. Fora isso, a gente tem o PCMSO eletrônico. Os exames médicos estão no evento hoje do E-Social, que é o 2220, monitoramento da saúde do trabalhador, que combinado com os demais já dão diversos outros aspectos que permitem ao fisco, que recebe tudo de todas as empresas, fazer um monitoramento cada vez mais avançado, e a gente pode ficar aqui falando sobre esse tipo de coleta e cruzamento por horas a fio. Mas vou ficar por aqui nesse primeiro momento, daqui a pouco a gente expande um pouco mais. A tal da EFD-REINF, a princípio, tem um cunho estritamente tributário, porque ela está gerenciando o quê? Notas fiscais de empresas terceirizadas que prestam serviço para a empresa. Então, a partir da emissão de nota fiscal, de uma empresa que presta serviço de vigilância para uma empresa que a contrata, essa empresa que contrata tem que reter contribuição previdenciária, via de regra 11%. Se estiver na desoneração da folha, cai para 3,5%. Veja, já começa a envolver aí o tributário na jogada. O escopo da REINF, até além da questão de retenção previdenciária, hoje ela tem também o escopo mais amplo de retenção de tributos federais. Mas vamos ficar especificamente nessa questão da nota fiscal do INSS, porque ao mandar uma nota fiscal para uma empresa prestadora de serviço, o fisco, por intermédio da REINF, já sabe que tem funcionários alocados nas dependências de terceiros. E eles são seres humanos tanto quanto os funcionários da empresa que estão sendo informados no E-Social. E a empresa tomadora de serviços é corresponsável pela saúde e segurança também desses terceiros. E a REINF está olhando por esse lado de arrecadação, mas fornece outros assuntos, outros dados que potencializam a fiscalização também na linha de saúde e segurança. Então, o foco é a arrecadação dentro de terceiros. Então, está vendo faturamento, está vendo, assim como o E-Social, que a empresa prestadora de serviço informa, todos os aspectos aí relacionados à segurança do trabalho, entre outros. Muito bem, até aqui eu estou organizando a casa a partir da modernização das leis e do GRO e do SESMIT, coletando dados em tempo real todo santo dia através do E-Social e todo santo dia através da EFD-REINF. E o petróleo do século XXI são os dados. Quanto mais dados eu tenho, melhor estruturados, eu melhor utilizo para fazer diversos modelos de gestão. E aí é que entra a fiscalização eletrônica. Porque ela vai cruzar dados do E-Social com o próprio E-Social. Parece estranho, né? Mas a gente tem dentro do E-Social diversos eventos, que muitas vezes o próprio RH que é o responsável, saúde de segurança que é responsável, um terceiro que é responsável, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui ele vai cruzar CBO, onde a gente tem o padrão da descrição, o padrão de potenciais disposições de risco, dentre outros, com
o perfil profissiográfico previdenciário, onde está a própria descrição. E, aliás, um parênteses, a gente está falando de saúde e segurança do trabalho. Mas este cruzamento aqui afeta diretamente uma coisa que está sendo implementada agora, ao longo deste mês, e que a gente falou mês passado aqui na comunidade, está lá no canal do YouTube que vocês podem ver, sobre a igualdade salarial entre mulheres e homens. Então, aqui, esse tipo de cruzamento CBO e PPP é que vai permitir, dentre outras coisas, por exemplo, a checagem dessa desigualdade, a emissão do relatório de igualdade salarial que tem que ser publicado até o final do mês, né? Salvo engano, hoje estava prometido aí o Ministério do Trabalho já publicar isso para que as empresas possam baixar, olhar e depois publicar no próprio site. Então, veja como as coisas se entrelaçam, é multidisciplinar de fato, mas voltando para o tema saúde e segurança, também permite o cruzamento do PPP, onde você diz quais são os agentes nocivos que o funcionário está exposto e que dão ou não direito à aposentadoria especial, com a folha de pagamento, que muito embora seja previdenciário, pode ser que lá na folha de pagamento tenha insalubridade, tenha periculosidade, e se tiver aposentadoria especial, é lá que vai ser feito a parametrização para recolhimento. Outro tipo de cruzamento que pode ser feito é da REINF com o E-Social. Afinal de contas, se eu sou uma prestadora de serviços, eu mandei uma nota, eu faturei contra você. Meus funcionários estão alocados no E-Social, estão informados no E-Social, vinculados a uma lotação tributária, que é quem? Você, cliente. Então, eu começo a cruzar o faturamento que foi feito para o cliente X com a lotação tributária do mesmo cliente X, uma informada na REINF, outra no E-Social, e começo a ver o seguinte: eu tenho riscos aqui no contratante que podem afetar o contratado. Será que estão sendo devidamente tratados? De novo, a gente podia falar aqui horas sobre esses cruzamentos, mas só para exemplificar. Com base nesse monte de dado que se recebe e que se cruza, começa a se entrar em vigor, a se utilizar de ferramentas de inteligência artificial. Estou falando aqui do Fisco, né? Receita Federal, Ministério do Trabalho, Secretaria da Inspeção do Trabalho, entre outros. E já queria destacar aqui 2 modelos de inteligência artificial que já estão vigorando. Um já há algum tempo até, que é o modelo de predição de acidentes. Então, é um modelo de inteligência artificial que, quando foi lançado, já tinha um índice de acerto de 88% na predição de acidentes. Já deve estar até melhor hoje, mas 88%, vamos combinar, um índice de acerto já bastante relevante. O que é isso? Através desse monte de dados que se recebe, que o Fisco recebe, ele monta um modelo que vai prever a ocorrência de um acidente em tal atividade, em tal local, tal estado, tal cidade, de modo que permita a fiscalização, fazer uma ação preventiva para chegar lá e evitar que aconteça. Parece coisa de ficção científica, mas já está acontecendo. E uma outra que começou agora no início do ano para evitar as fraudes previdenciárias, que infelizmente ainda são bastante frequentes no nosso país, é a questão de utilizar o modelo de inteligência artificial justamente para identificar fraudes em atestados médicos que garantem o direito ao auxílio-doença. Então, começa aí a fiscalizar aquele mau profissional médico que, eventualmente, pode sair por aí dando atestado ao torto e ao direito, que, infelizmente, a gente sabe que existe. Mas não necessariamente isso também. Vai lá e corta o benefício, vai lá e pega também o beneficiário, entre outras coisas. E todo este cenário passa a ser integrado do domicílio eletrônico trabalhista, o tal do DET. Quem é do tributário, quem tem algum tipo de contato, já meio que está habituado com isso, que é a tal da caixa postal do ECAC, no qual você conversa com a fiscalização da Receita Federal. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. E ele não é só para saúde e segurança ou só para a questão da igualdade salarial. Ele é utilizado para o relacionamento do fisco com as empresas sobre a ótica de todos os temas relacionados ao trabalhista. CLT, legislação aplicada, saúde e segurança, entre outras coisas. Vai funcionar simplesmente da seguinte maneira: você vai receber uma notificação que antes você recebia pelo correio ou no livro de inspeção do trabalho, você vai receber nessa caixa postal e você não pode alegar que você não recebeu. E a partir daí você vai conversar com o fisco, responder a notificação, postar a documentação. Então, cada vez menos a fiscalização vai estar presente, porque ela já tem todos os dados em mãos e o que ela precisa adicionar, ela coloca
nesse domicílio eletrônico trabalhista. E ele já está em vigor, tá? Tá também paulatino. Esse mês todo mundo pode entrar lá e olhar, atualizar dados da procuração eletrônica para quem vai ter acesso ou não. E em maio entra para todo mundo. Tem empresa do grupo 1 agora em abril, grupo 2, falando de E-Social, né, aquele faseamento que teve, já em maio. Mas vamos combinar, ó, 1º de maio, data simbólica, dia do trabalho, todo mundo tem que utilizar o domicílio eletrônico trabalhista. E muito mais está por vir. Lembra que eu disse aqui que a gente só tem no E-Social dados relacionados à previdência impactados pela gestão de saúde e segurança do trabalho. Já tinha lá no começo, antes da modernização das NRs, quem teve contato ainda no processo de preparação, tinha os fatores de risco de insalubridade, os fatores de risco de periculosidade, tabelas específicas por esse tema, que o comitê gestor optou por tirar da jogada, porque a origem de tudo estava sendo modernizada. Então, primeiro vamos modernizar a lei, vamos implementar a lei, vamos fazer valer principalmente essa questão do PGR que permeia a gestão de todas as NR no fim das contas. A hora que ela tiver assentada e implementada, a gente entra pedindo mais coisa. Exemplo, já está pedindo processo trabalhista no E-Social desde outubro do ano passado. E tem aspectos aí da aposentadoria especial já vigorando também no processo trabalhista. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque o E-Social não acabou, ele vai cada vez mais abrir o leque de modo a buscar informação da insalubridade, periculosidade, treinamentos e capacitações para ver todo o processo de prevenção, que é o principal foco de saúde e segurança, que é não deixar os seus funcionários expostos a riscos. Se não for possível, coloca lá equipamento de proteção coletiva. Se ainda assim não resolver, vai para o equipamento de proteção individual. Se ainda assim não resolver, você vai para os pagamentos do adicional e fica monitorando o tempo inteiro a tecnologia que também entra no processo produtivo para chegar num ponto de evitar o risco. Esse é o sonho e a razão de ser da área de saúde e segurança. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão aí, estão vivos, estão tranquilos, estão respirando ainda? Queria ter uma ideia de vocês. Manda aí no chat algum comentário, se está adequado, se não está funcionando, se não está, por favor. Legal. Estão aí se dando aviso, agradeço, é importante para a gente poder ter esse feedback e direcionar para vocês. Muito bem. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Vamos abrir um pouquinho mais cada um desses quadradinhos, para a gente aprofundar um pouco mais? Então, vamos lá. Quando a gente fala de modernização das NRs, a primeira pergunta que acaba entrando, já que ela começou depois e até é provocada pelo E-Social, é: preciso digitalizar as rotinas de SST? A NR1, que é a mãe de todas, diz lá no item 1.6.1, as organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado pela Secretaria do Trabalho, hoje Ministério, ou a CIT, Secretaria da Inspeção do Trabalho. Então, não vou nem olhar o resto. Sim, precisa digitalizar. Como? Informando no E-Social. Trabalhando agora com o DET, quando for notificado. E fazendo o registro do SESMIT na ferramenta do Ministério do Trabalho, daqui a pouco a gente vai mostrar ela. Então, várias ferramentas disponibilizadas aí para que a gente troque informações digitais aí com o fisco. Então, eu tenho que ter um sistema de gerenciamento de saúde e segurança do trabalho? Mundo ideal é que sim. E que converse com a folha de pagamento de alguma maneira, porque ela impacta lá. Que converse com o sistema fiscal de faturamento de gestão de fornecedores, porque ele impacta lá de alguma maneira. Então, a gente tem que pensar no modelo de gestão cada vez mais automatizado, mas a gente também por trás com uma inteligência para fazer a coisa valer e entender esses pontos de contato. Então, a modernização das NRs começou pela NR1, que criou o GRO, o PGR, e mandou digitalizar tudo. Então, começa por aí. Muito bem. E aí, o que ela trouxe também? Ela determina como gerenciar os riscos. Então, ela criou a obrigatoriedade das organizações implementarem o gerenciamento de riscos ocupacionais. Um dos itens desse gerenciamento de riscos ocupacionais é a constituição de um programa de gerenciamento de riscos. Costumo brincar, vai como a gente vende auditoria. A auditoria, quando vai numa empresa, ela tem lá um programa de trabalho para ser cumprido.
para checar. A gente vai lá e vai analisando. Tá tudo ok, maravilha, não tá ok, ponto de relatório. Aí a gente segrega ele entre o mais urgente, menos urgente, mais impactante, menos impactante. E aqui utilizou impacto e severidade, né? Quando a gente vai mais no detalhe. Então, esse PGR, ele deve contemplar e ser integrado a diversos outros programas, a diversos outros laudos previstos aí na legislação de saúde e segurança, de modo a evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Essa é a razão de ser da saúde e segurança. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco, que eu tenho que olhar primeiro. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Implementar essas medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco e na ordem de prioridade estabelecida, impacto e severidade. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Não adianta só implementar, tem que ver se as atitudes estão funcionando. E o PGR deve ter, então, no mínimo, um inventário de riscos e o plano de ação. Então, ou seja, eu tenho que trabalhar de modo preventivo, provar que eu estou fazendo isso, provar que eu estou monitorando, aprender com os erros desse processo, voltar na minha metodologia, adequar e assim vai. Então, acabou aquela história como a gente tinha no antigo PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que morreu, que dizia o seguinte, revise o PPRA uma vez por ano. Não, você vai revisar o PGR quando? Todo dia. Uma vez você está acompanhando todo dia o plano que você mesmo fez. E cada vez mais, de novo, fazendo um paralelo com aquela questão da igualdade salarial que a gente falou aqui na comunidade no mês passado, os próximos passos dessa questão de igualdade, além da publicação do relatório, é montar um plano de ação para mitigação da desigualdade, colocando o plano, as medidas que vão ser feitas, o momento em que ele vai ser revisado, os momentos de adequação, enfim, o que vai ser feito nesse plano, e se notificado via DET, né, do Domicílio Eletrônico Trabalhista, pela fiscalização, você tem 90 dias para fazer esse plano e provar que fez, e ela vai ficar te monitorando. Olha aí, ó, mesma coisa que o PGR, mesma coisa que qualquer processo de gestão de projetos. Então, a gente tem que ter sempre essa visão de gestão de projetos. Okay? Outra NR que foi modernizada foi a NR4, que, a grossíssimo modo, ela estabelece o quê? Avalie o grau de risco da sua atividade, que está lá no Cadastro Nacional de Atividade Econômica, mas que tem que levar em conta a maior quantidade de funcionários, né, as funções relacionadas. Imaginando como é que funciona essa tabela rapidamente. Você tem um grau de risco 3, mas de 50 a 100 empregados, você não é obrigado a constituir o SESMIT, que significa contratar técnico de segurança, engenheiro de segurança, técnico ou auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico do trabalho. Agora, se você está no grau de risco 3 e tem de 101 a 250 empregados, você tem que contratar um técnico de segurança do trabalho, e assim sucessivamente. Agora, quando a gente fala número de trabalhadores no estabelecimento, não temos que considerar apenas e tão somente os nossos funcionários. A gente tem que considerar todos os seres humanos que ali estão de maneira frequente, inclusive os serviços terceirizados, que nesse momento de transição trabalhista, de modernização das leis do trabalho, a terceirização está sendo cada vez mais utilizada e cada vez mais aceita, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que está brigando aí com a Justiça do Trabalho. Mas é papo para outro tema que a gente vai fazer em breve sobre a terceirização. Bom, só que aí na terceirização a gente tem que ter o cuidado seguinte. Empresa terceirizada, você tem a obrigação de constituir o SESMIT próprio? Fazer esse quadrinho aqui e contratar? Tenho. Então a gente tem que ter essa informação e monitorar, porque aí o monitoramento primário é dela e a gente como corresponsável. Se ela não está obrigada, aí a responsabilidade é toda nossa, porque a gente tem que somar os funcionários deles com os nossos e fazer esse dimensionamento. Logo, se eu tenho atividades sazonais, ou se eu utilizo muito a terceirização, eu tenho que acompanhar isso também, o quê? Todo santo dia, para ver se o meu dimensionamento do SESMIT está correto.
E aí eu quero trazer depois alguns exemplos. Por quê? Quando você dimensiona o SESMIT, a NR4 determinou o redimensionamento a partir de janeiro de 23, salvo engano. Como? Você entra neste link aqui, registrar serviços especializados de segurança, inicia o processo, tem todos os demais itens da NR4 que determinam a forma pela qual você deve constituir o SESMIT. Ele pode ser individual, regionalizado, estadual, compartilhado. Se for canteiros de trabalho ou frentes de trabalho com menos de 1.000 trabalhadores, é de uma forma, e com mais de 1.000 trabalhadores é de outra forma, e aí é todo o detalhe da NR4 que tem que ser avaliado. Mas como a gente tem que registrar, mencionando lá o número de cadastro da pessoa física dos profissionais do SESMIT, qualificação e número de registro desses profissionais lá no CREA, por exemplo, se for engenheiro, no CRM, se for médico, o grau de risco estabelecido, né, na hora do enquadramento e o número de trabalhadores atendidos por cada estabelecimento e o horário de trabalho dos profissionais, dentre outras informações. Se eu tenho que informar isso e o dimensionamento, dependendo da minha atividade e do meu volume de terceiros, pode ser móvel, eu tenho que ter um procedimento de olhar isso todo mês, pelo menos. Porque eu tenho que atualizar esse registro potencialmente. E veja, técnico de segurança do trabalho, funcionário. Está lá no E-Social, o CBO do técnico, cargo técnico. Se eu não registrei no Ministério do Trabalho o técnico, ou se eu registrei um técnico terceirizado, ele não está no meu E-Social. Opa, será que não tem problema aqui? Tem profissionais que precisam ser CLT, tem profissionais que podem ser terceirizados. Outro papo para a gente falar que é uma outra polêmica desde a entrada em vigor da NR4. Mas seja como for, eu começo a cruzar aqui, ó, o registro do CEP com o E-Social. Será que eu tenho todos os profissionais que eu deveria ter? Vou além. Na verdade, você consegue fazer o dimensionamento, cruzar o dimensionamento se ele está correto com o que você registrou aqui no CEP, de maneira pura e simplesmente eletrônica. Porque o teu terceiro aloca os funcionários dizendo que alocou os funcionários nas suas dependências. Os seus também estão lá no E-Social. É só somar e verificar o grau de risco que ele já tem previamente quando você constituiu a empresa. Como eu disse, dá para a gente brincar de cruzamento várias horas aqui, só para exemplificar esses casos aqui. Vamos pegar um caso de sazonalidade? A gente tem aqui no escritório um cliente que é um operador portuário. Já vou colocar todos os slides aqui para a gente ir falando diretamente. Tá? Coloquei tudo aqui para a gente colocar. Então, vamos imaginar aqui, ó, um operador portuário, mas de confidencialidade não vou dizer quem é, e esses são dados fictícios também. Então, ele tem lá como atividade o 5231.1, gestão de portos e terminais, grau de risco 3. E o que acontece? Nessa época de cruzeiros, né, de passageiros, etc., que vai de outubro a março, ou abril, se eu não me engano, né, esse período todo, a empresa praticamente dobra de tamanho e ainda precisa se socorrer de serviços especializados como vigilância e outros serviços. Muito bem. Então, vamos imaginar aqui, ó, em agosto, por exemplo, ficando 22, não está na alta temporada, 31 funcionários dele direto do operador portuário, sem nenhum terceirizado de segurança, sem nenhum serviço especializado, então 31 empregados. Na hora que você vê grau de risco 3, 31 empregados, maravilha. Em agosto eu não preciso ter nenhum profissional do SESMIT registrado aqui, responsável pelo SESMIT. Em setembro, subiu para 34, também não tem que ter ninguém. Em outubro já começou a ferver. Eu já aumentei meu quadro para 63 funcionários diretos, contratei 6 terceiros de segurança e mais 40 de serviços especializados dos mais diversos. Opa, somando aqui, e partindo da premissa que os terceiros não têm SESMIT próprio, ok? Foi para 109 empregados, entre próprios e terceirizados. Opa, já tenho que contratar aqui um técnico de segurança em outubro. Em novembro, começou a ferver. Eu já subi para 313 funcionários diretos, 18 de segurança e 110 de serviço especializado. Já foi para 441 o total de profissionais. Já pulou para cá, ó, 251 a 500. Já tem que ter 2 técnicos. E em dezembro pegou fogo, férias, Natal, etc. 511. Já tenho que ter 3 técnicos de segurança, um engenheiro do trabalho em tempo parcial mínimo de 3 horas, assim como um médico do trabalho em tempo parcial mínimo de 3 horas. Então, necessária a ampliação do SESMIT enquanto durar o aumento de empregados. Então, veja,
Em agosto e setembro, eu nem precisava registrar o SESB, porque eu não era obrigado. Em outubro, eu registrei com 2 profissionais. Em outubro, eu registrei com 1 profissional. Em novembro, com 2 profissionais. E em dezembro, com mais 5 profissionais de operações. Passou a ser dinâmico, como a vida é. Modernizou a NR, trouxe para a realidade. Então, requer um monitoramento mais real também. Seguindo, todo santo dia, nossa vida é monitorada, nossa vida laboral é monitorada. A minha, a sua, do teu colega do lado, do terceiro. Por quê? Ao contratar um funcionário, você admite ele, você manda para o e-social no código, lá no evento 2200. Não se preocupa com o código, mas você admite ele. Nessa admissão, você pega todos os dados pessoais, os dados contratuais, o CBO, ele num estabelecimento, e aí você tem que ter enviado esse estabelecimento previamente no e-social lá no 1005. Se você presta serviços ou aloca seus funcionários em terceiro, você tem que dizer onde. E aí vai na lotação tributária, o 1020. Fora isso, você tem que contar quais são os riscos, os agentes nocivos aos quais ele está exposto, e mesmo se ele não estiver exposto, você tem que dizer no evento 2240, que é o tal do PPP eletrônico, que por enquanto só versa sobre agentes nocivos de caráter previdenciário. Daqui a pouco vai aumentar. E a descrição de cargo está aqui, e o CBO está aqui. Começa a olhar. Muito bem, vida que segue, vamos pagar esse cara. Ele tem direito à aposentadoria especial. Na hora que eu mando a folha de pagamento no e-social, que é o S1200, eu tenho que indicar que tem que recolher o adicional de aposentadoria especial. Fora isso, é aqui que vai pagamento de insalubridade, é aqui que vai pagamento de periculosidade, hora extra, entre outras situações. Fora isso, a gente tem que monitorar a saúde dele permanentemente, exame admissional, periódico, de mudança de função, de retorno ao trabalho, demissional, e isso tudo é feito através do 2220, monitoramento de saúde do trabalhador, vulgo PCMSO eletrônico. Se ele sofrer um acidente, ele tem que ser emitida a CAT, e a partir daqui ele passa a ter estabilidade, FGTS mesmo sem trabalhar, tenho que mandar o afastamento temporário para dizer o motivo do afastamento e o período, e toda vez que eu mudo ele de setor, que eu promovo, etc., tem alteração de contrato. Isso para falar alguns eventos. Então, isso acontece todo santo dia. E acontece de maneira compartilhada, grosso modo, em tanto com RH quanto em SESB. Porque o que está em preto, via de regra, perdão, quem cuida é o RH. O que está em vermelho, via de regra, quem cuida é o SESMIT. Mas o que está em verde é bola dividida. Não é nem dividida, é compartilhada. É gestão compartilhada de RH e SESMIT. Então, veja, não tem como imputar responsabilidade apenas a B ou C. A responsabilidade é da empresa. E ela, a empresa, tem que constituir um processo de coparticipação na gestão entre os diversos departamentos. Por quê? O foco do e-social é previdenciário, totalmente questão arrecadatória. Vamos imaginar um exemplo em que a gente tem exposição ao benzeno. E por que eu peguei o benzeno? Porque eu fui lá no anexo 4 da Previdência, lá do Decreto da Previdência de 99, ele diz que quando você expõe funcionário a benzeno, ele tem direito a se aposentar em 25 anos. Então, que não é e-social, é lei previdenciária. O e-social é só o meio. Então, quando você contrata um funcionário exposto a benzeno que recebe R$ 5.000, além de todas as alíquotas previdenciárias, aí o INSS patronal, o RAT, INCRA, SENAI, SESC, salário de educação, enfim, você tem o fator de aposentadoria, financiamento, perdão, de aposentadoria especial, que nesse exemplo é 6%. Então, você tem um acréscimo de mais R$ 300 nesse exemplo, porque ele está exposto à aposentadoria especial. Lembra do almoço grátis que não tem? Está aqui, ó. Você está pagando o adicional para o INSS ter dinheiro para pagar o benefício dele em 25 anos. Falei tudo de maneira separada, mas chamando a atenção para a questão compartilhada, porque tudo acontece ao mesmo tempo e tem impacto, inclusive, em terceiros. Aí é que entra a tal da RENF. Aquela questão do financiamento da aposentadoria especial acontece na folha de pagamento para todo mundo do mesmo jeito. Só que quando eu terceirizo e eu sou corresponsável por esses funcionários terceirizados, eu tenho que avisar que, ao vir para a minha empresa,
ele vai sofrer a incidência do benzeno, no exemplo que eu citei. Vai estar sujeito à aposentadoria especial, né, no limite, dizendo que ele esteja no mesmo tempo, mesmo período, enfim. Nesse caso, a retenção de 11% não é mais 11, é 13. Ó, 25 anos ele vai se aposentar, você vai reter 13. Se você está na desoneração da folha de pagamento, onde a contribuição da folha diminui também a retenção. Ela vai, ao invés de 3,5 para 5,5 por conta da aposentadoria especial. Então, veja, já entra em jogo aqui o tributário, mas que isso quem está contratando, suprimentos, compras, contratos, seja quem for, porque tem que avisar que vai estar exposto ao benzeno para repercutir isso na proposta de serviço. Senão vai te cobrar menos do que devia. Você vai contratar um passivo trabalhista lá para frente. E tudo isso, gente, acontece ao mesmo tempo, porque a empresa muitas vezes tem ou em departamentos internos ou em terceirizados. Vamos exemplificar aqui em terceirizados. Olha, quero focar na minha atividade. Eu vou contratar, então, uma empresa de segurança do trabalho só para cuidar disso, uma outra empresa especializada em medicina do trabalho, uma outra para cuidar só da folha e uma outra para cuidar só da contabilidade do fiscal. Ou seja, eu vou focar na minha atividade e vou segregar essas outras 4 atividades igualmente importantes para quem é especialista. Eu vou terceirizar e vou cobrar. Nenhum problema nisso. Quando você tem isso internamente, nenhum pecado também, você vai designar especialistas para isso. Mas vai ter que ter a mesma troca de informações. Por quê? Quando você vai lá e faz o PGR com a empresa de segurança do trabalho ou com o profissional do SESPIT, e identifica, mantendo o exemplo do benzeno, então eu brinco assim, fez o drone, passou o drone por cima da planta, opa, tem benzeno, acho que tem risco aqui e ali, você gerou o PGR, ele viu a questão geral. Bom, tem que aprofundar. Qual o grau de incidência desse benzeno? Então tem que ver lá a NR15 se ele dá direito à insalubridade, fazer o laudo correspondente. Tem que olhar na Previdência, gerar o LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, para ver se dá direito à aposentadoria especial. Bom, o benzeno dá direito à insalubridade e aposentadoria especial. Então, isso tem repercussão onde? Na folha de pagamento. Então, eu falo com o gestor aqui para falar com a empresa de folha de pagamento para dizer o seguinte: parametriza aí o pagamento de insalubridade em grau máximo e parametriza aí o pagamento da contribuição adicional aí do financiamento da aposentadoria especial de 6%. Fora isso, o fato de estar no benzeno significa que você tem que ter ações adicionais para evitar que o funcionário adoeça, se acidente ou tenha coisas que o valem. Então, você tem que monitorar de forma mais próxima medicina do trabalho. Então, vai lá e avisa a empresa da medicina do trabalho para fazer o PCMSO, levando em conta o benzeno, e o benzeno, aprendi com os meus amigos médicos do trabalho, que requer exames complementares semestrais de monitoramento da saúde desse trabalhador exposto a ele. Falei de E-Social até agora? Falei de nada. Falei de lei, PGR, salubridade, LTCAT, processo, comunicação. E como é que eu traduzo essa lógica toda para o E-Social, uma vez que eu tenho que prestar informações diretas para ele? Eu falo assim, ó, no 2240, eu vou dizer que tem benzeno. Como? Eu vou lá na tabela 24, vejo lá agentes nocivos e atividade de aposentadoria especial, tem lá o código 0103001, benzeno e seus compostos tóxicos. Então, já estou dizendo, está exposto ao benzeno. Logo, você também não pode dizer, por isso, que está exposto e não faz nada. Você tem que dizer que está fazendo sim. Por exemplo, você deu o EPI, equipamento de proteção individual, que é o respirador purificador de ar, tipo peça semifacial, cujo código de aprovação no Ministério do Trabalho é 4115. Sim, vai tudo neste evento, dentre outras coisas. Muito bem, já que você contou aqui no evento de saúde e segurança que tem benzeno, não esquece de contar aqui que tem que pagar a insalubridade lá na folha e recolher o financiamento da aposentadoria especial. Recolher os 6%, porque o RH tem que ir lá na tabela 2 do social, ver que é o código 4, e para cada empregado exposto ao benzeno, colocar lá o 4, ou qualquer outro agente que dê direito. Ok? Parametrizou, fez o pagamento, vamos lá acompanhar a saúde desse cara. Faz lá o monitoramento da saúde, por conta do benzeno, eu sei que eu tenho que colocar o procedimento diagnóstico 0312, benzeno urinário. E aí, a hora que a gente faz esse procedimento diagnóstico, vamos dizer que percebe-se que tem um problema de saúde ocasionado pelo benzeno. Doença profissional, equivale a um acidente de trabalho. Emite o CAT.
Não esquece de avisar o RH, porque tem que emitir o afastamento temporário. Veja que tudo acontece encadeado e nesta ordem ao mesmo tempo. E se não bastasse eu ter que me preocupar com o meu funcionário, essa empresa resolveu terceirizar limpeza. E por didática, vamos assumir que o grau de exposição do cara da limpeza aqui na minha empresa é o mesmo que o do meu funcionário. Logo, ele está exposto a benzeno e a parte que for contratar esse funcionário, essa empresa, na minha empresa, suprimentos, contratos, seja o que for, tem que saber previamente disso, porque ele vai ter que avisar o seguinte: considera no seu orçamento que você vai pagar 40% de insalubridade e que você vai pagar os 6% de aposentadoria especial lá na sua folha de pagamento. Lembrando que, por determinação legal, é que você me mandar a sua nota fiscal e por causa deste cenário, eu vou reter 11%, ao invés dos 11%, melhor dizendo, os 13% de INSS. E não se esqueça que você tem que já pré-destacar isso na sua nota, porque você vai mandar a sua EFD Reinf no evento em que você diz que prestou serviço para mim e escritura a sua nota, que você sofreu retenção, você fez a autorretenção, digamos assim, de 13%. Porque eu, por minha vez, vou reter e vou informar na minha Reinf a mesma coisa. Eu contratei você, que eu tomei o seu serviço e que eu estou fazendo retenção aqui, porque é minha obrigação. Então, veja que direta e indiretamente, eu estou afetando o preenchimento da Reinf, tanto minha quanto do terceiro, por conta do benzeno. Afeto e crio procedimentos necessários para adequar a informação ao e-social minha e do terceiro, e envolvo outros departamentos para atender uma prestação de serviço na Reinf, mesmo no e-social, adequada. E isso é um gerenciamento de risco ocupacional. Isso é o PGR em ação. E se bem feito, bem controlado, a tendência é que você tenha menos acidentes. O contrário também é verdade. Pode ser que você tenha mais acidentes ou mais afastamentos. E isso afeta o fator acidentário de prevenção, que é outra contribuição relacionada e afetada por saúde e segurança, que pode reduzir pela metade o risco ambiental do trabalho, que é uma das taxas previdenciárias, ou aumentar. Por conta disso, você tem que ter um processo sincronizado, constante de comunicação e, preferencialmente, automatizado para que tudo isso chegue rapidamente, tempestivamente, para fazer a coisa acontecer. E se não bastasse tudo isso, existe um negócio chamado Lei Geral de Proteção de Dados, que protege os dados pessoais e os dados sensíveis. E dados sensíveis são dados de saúde, entre outros. Logo, eu, empresa, sou o controlador responsável, colocando meus serviços terceirizados para me ajudar nisso, compartilhando dados, e eles são operadores, são corresponsáveis comigo em relação à finalidade do dado compartilhado para atendimento do serviço. Então, você tem dados pessoais e dados sensíveis para todo lado. Veja, então, que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Esse mapinha aqui já foi apelidado, inclusive, de mapa do inferno, né? Porque olha quanta gente envolvida para atender adequadamente a demanda de saúde e segurança do trabalho, a demanda tributária, a demanda de proteção de dados, etc, etc, etc. Okay? E se você não acredita em mim que a fiscalização está funcionando, está aqui um modelinho não, uma efetiva notificação de fiscalização da Receita Federal que está brotando por aí, lá na Caixa Postal. Temos alguns casos aqui no escritório, outros colegas também já vêm relatando isso, onde a Receita Federal diz o seguinte: olha, de janeiro de 2020 a 2022, você informou que sujeita seus funcionários à exposição de agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial, porém você não recolheu nada de adicional de aposentadoria especial. E ainda tem um agravante, especificamente nos itens quantitativos, em especial o ruído, quando superior a 85 decibéis, por decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, ou seja, todo mundo tem que seguir, o EPI fornecido para o ruído pode funcionar para insalubridade e para periculosidade, mas para aposentadoria especial, não. Ele vai ter direito do mesmo jeito à aposentadoria especial, logo ao custeio. Lembrando essa questão do nível legal de tolerância de 85 decibéis. Bom, esse aviso diz o seguinte: olha, eu, Receita, sei que você fez bobagem aqui.
te dou 30 dias para se autorregularizar e eu finjo que eu nem te mandei essa notificação, só vou te cobrar 20% de multa fora os juros. Você vai lá, retifica teu e-social, transmite, retifica sua DCTF web, por consequência, transmite, paga a diferença. Se você não fizer isso por bem, eu vou começar uma fiscalização de fato e, ao final, quando eu concluir que é verdade, eu vou te colocar uma multa de 75% a 225% para ver se você tem atenuantes, agravantes, se agiu de má fé ou não. Parênteses. Muitas vezes essa notificação é dada por falta de comunicação entre SESBIT e RH, ou vice-versa. Às vezes, SST mandou que está exposto, mas não avisou a RH para colocar aquele códigozinho lá específico da aposentadoria especial. Esse pequeno detalhe gerou um tremendo de um débito. Ou às vezes acontece o contrário. RH lança lá e recolhe e não tem exposição. Por isso, a necessidade de ter o compartilhamento e a gestão integrada. Ok? E tem muito mais por vir, como a gente falou lá atrás, porque inicialmente não serão exigidas informações detalhadas por conta do processo de modernização das NRs, quando a gente fala detalhado sobre o aspecto trabalhista. E também a adoção paulatina do e-social para que ele funcione e vem funcionando, recebendo adesão e funcionando para todos os fins. Mas não se iluda, a gente já tem mecanismo, já tem dados suficientes para começar a nortear a fiscalização de maneira muito mais efetiva. Por quê? Você manda o seu Código Nacional de Atividade Econômica lá no 1005. Você e seus concorrentes. Então, se você é uma empresa que expõe seu funcionário a benzeno e outras também fazem, e essas outras estão pagando insalubridade e você não, eu vou pegar a sua atividade, vou comparar com seus concorrentes, vou olhar o CBO dos seus funcionários que já indicam uma potencial exposição a risco, que manda um laudo, mas ele já indica aqui uma exposição a risco. E aí começou a ver o seguinte, poxa, de 10, 15 concorrentes que você tem, metade paga aposentadoria especial e insalubridade, a outra metade não paga. Opa, acho algo errado. Eles têm as mesmas funções, os mesmos funcionários, os mesmos CBOs. Confirmado lá na folha de pagamento que toda insalubridade vai no código de verba 1202, 1203. Poxa, se metade recolhe, a outra metade não recolhe, no mínimo eu tenho que ver para ver que mágica que eles estão fazendo. Porque se são bons para caramba nesse sentido de resguardar o funcionário, eu tenho que avisar as outras 7 que estão recolhendo, porque eles têm que ser muito bem, porque o meu interesse enquanto governo é que ninguém seja exposto a risco. Então, não se iluda. Aqueles modelos de inteligência artificial estão funcionando e a fiscalização tem dados para isso. Gente, em benefício do tempo e até para abrir o nosso bate-papo, gostaria de convidá-los a destrinchar detalhadamente este tema sexta-feira que vem, das 8h30 ao 12h30. Estou aqui pedindo uma ajuda de custo, R$ 99,90, só para a gente disseminar cada vez mais esse dado. Então, a gente vai fazer o treinamento ao vivo, aberto, microfone aberto, vamos conversando. Vamos deixar esse curso na nossa plataforma de suporte ao compliance digital gravado por 6 meses, então você vai poder assistir ao vivo e gravado por 6 meses. Se não puder assistir ao vivo, vai estar disponível para você, você pode adquirir também e a gente vai colocar aqui na plataforma para vocês. Então, deixa eu colocar aqui no chat o link deste curso, já está lá disponível. Gostaria muito de vê-los aí na próxima sexta-feira. Aí o link para vocês fazerem a inscrição. Vou compartilhar esse material depois para vocês que participaram aqui, tá bom? E agora, temos ainda uns 5, 10 minutinhos aí para responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui que temos no chat. Deixa eu pegar aqui a nossa amiga Eide. Está perguntando o seguinte: existe algum lugar que estas fiscalizações eletrônicas ficam publicadas para identificar se um determinado CNPJ está com notificações? Até por questões de confidencialidade, não tem isso pormenorizado, de um modo geral. Você tem isso geral, lá no Radar City. Então, você tem lá, você pode segregar KNAI tal, cidade tal. Então, você vai pegar KNAIs iguais ao seu, por exemplo, na cidade onde você está, ele vai trazer lá, por exemplo, diversas estatísticas provenientes justamente do e-social que dizem quantas irregularidades, que tipo de irregularidades estão sendo identificadas.
Ele não vai, obviamente, falar quem foi autuado ou não, porque não é o caso, até para preservar a confidencialidade, tá bom? Não sei se eu respondi, qualquer coisa você me aciona um pouquinho mais aqui. O próprio Ed faz uma outra pergunta. Se na prática eu utilizei um outro CA equivalente no EPI, como informar? Aí é bem técnico, veja que eu estou me propondo aqui a gente fazer sempre o cruzamento de informações. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu sou administrador, pós-graduado em RH, eu não sou técnico, não sou engenheiro. E nenhum problema nisso, porque a coisa é multidisciplinar, então eu peço ajuda aos universitários, coisa que eu também te recomendo para trocar ideia. Mas se o CA que você utilizou está correto, não tem que se preocupar. Se está incorreto, você pode retificar. Não vejo, não sei se eu te respondi, mas creio que a gente pode seguir dessa maneira. Shirley, é obrigado o envio do exame demissional? Sim. Quando a gente manda o evento S2200, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, todos os exames que fazem parte do PCMSO têm que ser transmitidos lá no 2200, entre eles o demissional. Legal? Entendeu? Obrigado, espero que bom pude responder. Temos aqui Gerione. Alguma informação sobre a notificação por não envio de informações de SST no e-social? Então, a princípio, a gente não tem tido multas ou notificações diretas ou, digamos assim, uma ação, uma força-tarefa, né, da fiscalização nesse sentido, como tem sido a questão lá da aposentadoria especial, porque o foco tem sido na arrecadação. Mas existe a previsão de multa pelo simples fato de não ter transmitido os eventos de SST. Tanto porque você está dificultando o exercício do direito trabalhista do funcionário, que hoje a gente tem o banco de dados do E-Social para garantia de direitos, quanto também para efeitos da questão de arrecadação. Então, o CTF Web, ok, é arrecadatório, mas é onde você gera a guia para recolhimento do INSS das informações que mandou pelo E-Social pela REINF. Lá existe um negócio de uma multa chamada MAED, né, que é a multa administrativa por atraso no envio da DCTF Web. Isso já estava programado desde quando foi declarada a existência da DCTF Web, mas eles tinham inibido isso. No meados do ano passado, eles ligaram a chavinha. Começou a gerar multa automática o tempo inteiro. Não tenho notícias ainda na prática, ou pelo menos de grande monta, de ter sido virada a chavinha para multa automática pela falta de documentação. Mas eu arrisco dizer para vocês o seguinte, vai começar a acontecer sim. Porque a gente já está vendo diversos movimentos em que a Receita, o Ministério do Trabalho, Previdência, está dizendo o seguinte, acabou a brincadeira, já tem um monte de dado, vocês já estão usando o E-Social desde 2018, já estava na hora de saber, e isso impacta a minha gestão pública, os direitos trabalhistas, sim, eu vou começar a te chamar a atenção, a te alertar, a te notificar, a te multar, a te penalizar. Então, eu recomendo realmente que você procure resolver o quanto antes essa questão, tá, Juliana? Vamos lá. Eide, de novo aqui. Temos um problema de no PGR ter um CA identificado e na prática o pessoal usa outro por custo. Sempre uma discussão de como formalizar. Exatamente. Eu não tenho como te responder de forma diferente. Se você, como profissional, determina que o ideal é utilizar EPI X, e é esse o ideal, o melhor dos mundos, e você não tem nenhum análogo, nenhum genérico que cumpra a mesma função, você está incorrendo em risco aí. Não tem jeito, tem que ser o melhor possível. Érica, não entendi. Dia 22 terá um treinamento completo pago? Isso, Érica. Dia 22 teremos um treinamento completo de 3 horas, de R$ 99,90, onde você vai ter acesso a todos os dados e ainda vai ter acesso a esse treinamento por mais 6 meses, onde a gente vai falar evento por evento do E-Social, os cuidados que você tem que ter com o terceirizado, a questão do orçamento, a gente vai integrar tudo aqui. Não só tudo relacionado à saúde e segurança, mas que afeta o dia a dia. É um convite que a gente faz para que você participe. De qualquer forma, esse material da live de hoje eu vou compartilhar com todos vocês, bem como o link dessa gravação que vai ficar disponível lá na comunidade digital de estudos que eu convido vocês a participar. Marcelino, os agentes físicos, químicos, estando abaixo do limite de tolerância, é obrigado o envio do fornecimento dos EPIs, etc.?
Via de regra, por legislação, não é obrigado o fornecimento do EPI, em tese, se não atingir o limite de ação, não é nem tolerância, o limite de ação, você, inclusive, pode dizer que você não tem, que não está expondo a riscos, mas você tem sempre que informar a questão. Agora, se por cautela você opta por dar o EPI, nenhum problema também de você informar. Tá bom? Muito bem, pessoal. É isso. Deixo aqui, reforço aqui o convite, reforço aqui o link no chat para quem quiser adquirir, participar com a gente na sexta-feira que vem desse treinamento, ou adquirir a gravação, que vai ficar disponível para você de qualquer forma por 6 meses. Vai ser muito bem-vindo, né, ao curso. Deixo aqui também os endereços aqui da transição trabalhista, especialmente lá no nosso canal do YouTube, que é mantido aqui pela Elebra, a nossa empresa de consultoria, onde este vídeo será disponibilizado. Vou mandar o link para vocês junto com a apresentação também. E espero vocês sexta-feira que vem, que tem muito mais coisa, muito mais do que destrinchar do que a gente consegue fazer em 1 hora nesse nosso encontro aqui. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Fico aqui à disposição. Um abraço. Bom fim de semana.